Boa tarde. O Brasil é o segundo maior mercado de animais de estimação em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Por aqui, a estimativa para este ano é que o setor de pets fature mais de 15 bilhões de reais. Uma parte dos impostos recolhidos pode ajudar os animais. Em São Paulo, os créditos da nota fiscal podem ser destinados a entidades que ajudam os bichinhos. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre veterinária. E você pode participar do programa enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o Dr. Mário Marcondes dos Santos. Ele é veterinário e diretor clínico do Hospital Sena Madureira. Boa tarde, Dr. Mário. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E olha só, a Secretaria Estadual da Fazenda, aqui em São Paulo, formalizou a Lei da Nota Fiscal Animal. Entidades que protegem os bichos agora vão poder receber créditos. Um pedaço de papel que pode ajudar gente e bicho, como os desta ONG, que cuida de animais abandonados. É a Nota Fiscal Paulista. Até 30% do imposto recolhido pelo estabelecimento comercial são devolvidos aos consumidores, que na hora da compra informarem o CPF ou o CNPJ. O programa da Nota Fiscal Paulista, criado em 2007, ajudou a diminuir a sonegação. Os créditos podem ser depositados na conta corrente do consumidor, no cartão de crédito, abatidos no IPVA ou repassados a entidades sociais e de saúde. Desde 2009, 224 milhões de reais foram repassados a essas instituições. 21 milhões só entre janeiro e março de 2013. É um grande ganho. Todas as ONGs têm todos os custos de uma empresa, mas ela não tem como trazer recursos. Se o consumidor preferir, ele pode não informar o CPF ou o CNPJ na nota fiscal. Assim, o documento fica livre para ser doado. Ao comprar uma mercadoria, o consumidor pode doar a nota fiscal sem CPF ou CNPJ a uma entidade de defesa e proteção animal cadastrada no programa. Para isso, deve entregar a nota diretamente à entidade, depositar em urnas espalhadas pelos estabelecimentos comerciais ou então acessar o site da Nota Fiscal Paulista. No portal www.nfp.sp.gov.br, com o número do CPF e senha, o consumidor pode destinar os créditos das notas emitidas às entidades. Para receber os recursos, ONGs e associações sem fins lucrativos precisam ter certificado de regularidade cadastral e estarem registradas no programa. Motivos para doar as notas não faltam. Só na capital paulista, a estimativa é que existam 4 milhões de animais abandonados. Renata, apaixonada por gatos, encontrou agora uma forma de ajudar. Uma maneira correta de ajudar os animais. Doutor Mário, essa é uma iniciativa bem importante, né? É muito importante, porque é um avanço, né? Hoje, essas instituições elas têm uma carência muito grande de verba, né? A maioria dos estabelecimentos, nosso hospital, por exemplo, a gente doa para várias instituições, né, uma parte do faturamento. Só que eles são super carentes de verba para alimentação desses animais, vacinação. Os ambientes são muitas vezes precários porque justamente falta verba. Então é um avanço muito grande para que esses animais tenham acesso aos cuidados que merecem, né? Agora, a reportagem falou que são milhões, né, de cães e gatos abandonados em São Paulo. Imagino que no Brasil todo tem esse problema. O que as pessoas, quando encontram esses animais, o que elas podem e devem fazer? O ideal é sempre ter esse estímulo da adoção, né? Que no Brasil a gente vê, às vezes, as pessoas querendo comprar animal de raça. E o vira-lata, por exemplo, ele é um animal rústico, que ele pode ser um animal que tem menos doenças no dia a dia, né? Porque ele tem uma mistura de raças, ele tem uma seleção natural no ambiente, que acaba aqueles que sobreviveram são animais mais fortes, com uma imunidade maior. Então, por que não você adotar um animalzinho de rua, né? Você vai estar fazendo bem, vai diminuir animais abandonados e, ao mesmo tempo, ter um animal mais saudável, né? Uma companhia boa, né? Ou, se não puder adotar, estimular que alguém adote. Estimular a adoção, Se você não pode ter em casa, estimula alguém, um vizinho. Tem pessoas que você saiba que estejam procurando um animalzinho para comprar, de repente, por que não adotar, né? Então é importante também ter essa consciência e é um benefício você ter um animalzinho com uma saúde boa, né? Sem dúvida. A gente recebeu aqui já uma pergunta da Meire Santos. Ela diz que ela tem um pastor alemão, fêmea, de 2 anos, e que vive correndo atrás do rabo, chegando até a se machucar. Ela diz que ela levou no veterinário, mas ele não achou nenhuma anormalidade.
Aí ela disse que ele passou um spray para o rabo, mas também sem resultados. Ela gostaria de saber o que ela pode fazer. O ideal é sempre fazer uma avaliação se tem alguma lesão nessa cauda, se o animal tem alguma verminose que possa causar coceira nessa região também. E eliminando esses exames, avaliar a parte neurológica, né? Tem alguns animais que têm probleminha neurológico que pode ter esse tipo de sintoma. Bater a cabeça na parede, correr atrás da cauda em círculo, em repetidas vezes. Então, isso pode ser sinal de probleminha neurológico e que hoje em dia a gente tem uma série de exames, tomografia computadorizada para avaliação cerebral. É importante fazer uma investigação mais acurada para ver se não pode ser a causa principal, né? Então, ela deve levar ao veterinário novamente. Levar ao veterinário novamente e observar, talvez um veterinário, que hoje em dia o veterinário está muito especializado, mas talvez um neurologista, né, que possa fazer uma avaliação mais acurada dessa questão neurológica. Vamos ver aqui a pergunta da Milena de Oliveira. Ela pergunta como lidar com um cão que tem medo de você. E qual a melhor... São duas perguntas, né? Primeiro, como lidar com um cão que tem medo da pessoa? Então, aí tem que observar um pouco desse animal, se ele tem algum histórico, às vezes algum animal que veio da rua, se foi maltratado. Então, estimular realmente na casa algumas situações de brincadeiras, para ele ir pegando um terreno da casa e não se sentir mais à vontade, né? Então, estimular brinquedos, ver que é uma casa que ele vai ter atividades prazerosas, né? Para tirar um pouco desse negócio que teve da rua, desse estímulo da rua, como a gente falou de adoção, né? Às vezes tem alguns animaizinhos que vêm já assustados, porque estavam na rua, às vezes são chutados ou tem algum maus tratos, né? Então, aos poucos, eles vão se acostumando com o ser humano, né? E ela faz uma outra pergunta, que é qual a melhor coisa para fazer para tirar uma farpinha de um animal sem machucá-lo? O ideal é sempre procurar um veterinário, né? Se tem uma região que está machucada e está dolorida, o animal pode se debater e você tentando retirar isso pode machucá-lo. Então, o ideal é levar no veterinário, porque vai ter estrutura, vai ter medicação para fazer às vezes tem um spray que vai dar uma analgesia no local, né? Um anestésico. Então, isso é importante, sempre estar com uma estrutura veterinária, né? A gente vai agora vai para as ruas de São Paulo, o interior de São Paulo, para ver mais uma pergunta sobre veterinária. Olá, meu nome é Ricardo. Eu gostaria de saber qual é a idade correta para castrar a cadela antes ou depois do primeiro cio? Qual é o melhor, doutor? O ideal antes do primeiro cio, né? Porque a gente vê que diminui bastante o tumor de mama, que é um dos cânceres mais frequentes na cadela, né? A gente tirando a ação hormonal cedo, você vê que cai quase para zero a chance desse animal vir a ter esse câncer, né? Então é importante. Então não precisa ter nenhum receio, assim, de achar que está muito novo para castrar? Não. O ideal é passar pelo esquema de vacinação, que é com 2, 3 e 4 meses, né? E aí, feito as vacinas, aí já pode estar castrando antes do primeiro cio. A Nilva Reis, ela pergunta se é verdade que os cães vira-latas são mais espertos que os de raça. Na verdade, eles são uma mistura de raças, como a gente falou, né? Então, eles são ativos, são robustos, são animais que às vezes vieram da rua, então eles têm uma atividade maior, né? São animais que, em geral, são mais saudáveis, porque eles foram pré-selecionados na natureza, né? Mas isso não é uma regra, né? Existem exceções, podem ter animaizinhos que possam contrair doenças, que tenham um gene de uma determinada raça que esteja mais estimulado e pode ter a doença de uma raça específica, né? Mas é importante sempre vacinar, vermifugar, como qualquer outro animalzinho de raça também, né? O Fernando, ele diz que ele tem uma Poodle Toy de 15 anos e que está com insônia. E, segundo ele, ela fica totalmente elétrica de madrugada. Ela dorme no quarto dele. O que ele pode fazer? Os idosos, às vezes, durante o dia, eles têm um pouco de sono ao longo do dia. Então, o que a gente sugere? Estimular a atividade física ao longo do dia, sair para passear, estimular com bolinha, algum brinquedo, um animalzinho, para que ele não fique à noite querendo só dormir, né? De dia querendo só dormir e à noite trocar o dia pela noite, né? Então, o que a gente sugere é isso, mais atividade física ao longo do dia, porque ela vai ter uma noite com sono, né? Nós vamos voltar ao interior do estado de São Paulo com imagens da TV Barretos para ver mais uma dúvida sobre veterinária. Meu nome é Carol, eu gostaria de saber se os cachorros que vivem em apartamento correm o risco de ter problemas na coluna.
É isso mesmo, doutor Mário? Pode acontecer, na verdade, por causa do piso, não necessariamente só apartamento. Então, em geral, o apartamento tem pisos mais lisos, piso frio, não tem piso rústico, o animal não tem acesso a um gramado, né? Então, acaba que escorrega mais. Então, isso pode estimular, sim, a problemas de coluna. Evitar também subir e descer sofá, que é comum no apartamento, o animal não tem muito espaço, então, para brincar, sobe, desce sofá. E em casa também pode acontecer de ficar subindo e descer escadas, né? Então, isso tudo é uma sobrecarga para a coluna deles, né? Então, mora em apartamento, o ideal é ter um piso mais rústico, não ter piso liso, de madeira, porque isso acaba sendo prejudicial para a coluna deles, né? Em relação a sofás, móveis, que cuidados que tem que ter? O ideal é adestrá-los para não ficar subindo e descendo, né? Sempre estimulá-los a ficar no chão, não ter essa... porque acaba sobrecarregando quando eles pulam e descem. E no piso liso, então, quando eles descem e pulam no piso liso, pode escorregar e aí ter lesões também, não só de coluna. Vamos ver aqui a pergunta da Rebeca Vioto. Ela diz que ela tem um labrador e ele está comendo fezes, às vezes. Ela diz que ele tem alimentação equilibrada e ela leva com frequência ao veterinário. Ela diz que ela não sabe por que ele está fazendo isso. O ideal é sempre fazer um exame de fezes e observar se ele foi vermifugado, né? Que alguns animais que têm vermes, eles podem ter algum tipo de sintoma de ingerir coisas diferentes, estranhas, né? Que a gente chama de parorexia, né? Que é um sintoma. Então, observar a primeira coisa é se foi vermifugado e fazer a vermifugação ser atualizada a cada 6 meses. E tem que fazer para evitar, nesse momento, que ele continue comendo as fezes? Aí o que a gente recomenda é que, na verdade, quando o animal estiver se alimentando das fezes, dê uma bronca no animal, faça um barulho, que ele se assuste, para que ele associe que aquilo é uma situação ruim, né? Mas tem que tentar tratar uma causa de base, que é um sintoma que não é tão comum, né? A gente tem que observar se tem alguma causa orgânica ali, de alguma verminose, que diminui algum nutriente, ele está tentando comer coisas estranhas para suprir isso, né? Então, vermifugar é sempre importante. E observar a qualidade da ração, se é uma ração de boa qualidade, né? Procurar marcas que tenham nutrientes adequados é sempre importante. Que venham em embalagem, essas rações que são vendidas a granel, em geral, não se tem muito controle de qualidade, né? De nutrientes. Então, procurar marcas que venham em embalagens, procurar saber a marca, a data de validade, isso tudo é importante. É muito importante saber por que ele está fazendo isso, né? Exatamente. Que às vezes pode não ser só um distúrbio comportamental, né? Pode ter também alguma causa de nutrientes envolvida. A gente tem aqui uma pergunta da Icleanes Sena. Ela diz que ela tem uma vira-lata em casa e ela é muito agitada. Ela não consegue deixá-la calma. O que ela pode fazer? Aí a gente bate de novo na questão do exercício físico, né? As pessoas esquecem que o animal, ele também precisa de exercício. Ele veio da natureza na sua origem, né? Ele era criado solto, corria, e a gente pega e traz ele para dentro de casa, morando junto com a gente, às vezes dormindo até na própria cama, e esquece da origem desse animal, né? Então, assim como a gente, que é importante estar suprindo isso, fazendo caminhadas diárias, o animal é a mesma coisa. Então, o que a gente recomenda é caminhadas de 30 a 40 minutos por dia, todos os dias, sem ter intervalo, na verdade, de parar um dia, ou é final de semana, domingo não leva o animal. Tem que ser estimulado, porque eles necessitam, porque isso diminui bastante a agitação, eles acabam dormindo melhor, ficam menos agressivos, no caso dos agressivos, né? Nos casos dos agitados vão estar dormindo melhor, então é importante estimular a prática, né? A Celine, ela pergunta como lidar com as pulgas. Já mediquei meu cão, ele é alérgico a pulgas e mesmo com a medicação não consigo amenizar a infestação. Ela diz que ela já usou talco, pílulas e óleo. O que ela poderia fazer? Existem sprays mais modernos hoje em dia que são bastante eficientes. O ideal é passar esse spray e também dedetizar a casa, que as pessoas tratam o bicho e esquecem da casa, onde as pulgas depositam os ovos. Então, trata o animalzinho, depois de um tempo volta a ter pulga porque esqueceu de tratar o ambiente, né? Então, grandes infestações a gente precisa tratar o animal e a casa. Então, é ideal viajar com o animal ou utilizar produtos que podem ser utilizados para animais também, com o animal no ambiente, para dedetizar essa casa e o animal. Agora, ela não fala dos sprays, né? Em uma das coisas que ela tratou. Não, ela disse que ela usou talco, pílulas e óleo. Então, hoje o método mais eficiente são esses sprays, né? Que existem de várias marcas e acaba que você tem que passar adequadamente também.
né? O ideal, 2 dias antes, não dar banho, não escovar o animal, nem 2 dias depois, para que esse produto possa agir adequadamente também. Mas o ideal é que ela leve num veterinário para receber orientação. Então. Exatamente, sempre buscar um veterinário. Você começa a utilizar produtos, às vezes, de pet shop, e sem uma orientação correta do veterinário, da maneira de aplicar, dos cuidados que tem que ter na casa também, você acaba não tendo um tratamento tão efetivo, né? O profissional especializado é sempre uma saída importante, né? Porque depois o animal pode contrair doenças com essa infestação, né? Então é importante, e essas doenças acabam também tendo que ser tratadas e com risco de vida, então é importante estar levando sempre num veterinário. E falando sobre a saúde dos animais, a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos na cidade de São Paulo começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 1º de setembro. Serão mais de 2.000 postos de vacinação. Vacinação que é gratuita. O proprietário deve transportar o cão na coleira e com guia e os gatos em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes. A raiva é uma doença fatal em quase 100% dos casos e é transmissível por mordida, arranhões e saliva. A relação completa dos postos com o local e a data de vacinação pode ser obtida no site prefeitura.sp.gov.br/Covisa ou pelo telefone 156. Os postos vão funcionar das 9 da manhã às 5 da tarde. Doutor Mário, nessa questão da vacinação contra a raiva, a gente sempre lembra, né? Em 2010 houve um problema, o Ministério da Saúde chegou a recolher as doses. A vacina é segura? Não, a vacina é muito segura. Hoje a doença está praticamente erradicada justamente por causa das campanhas, né? Então a população não tem que ficar com medo da campanha, e sim da falta de campanha, né? Porque se não tiver campanha de vacinação, a doença volta e é uma doença fatal e grave, né? Então, vacinar o animal é a certeza de que a gente vai ter um controle dessa doença e continuar ela erradicada. Então, é importante as pessoas vacinarem. Tem campanhas, tem a iniciativa privada que tem a vacina também, que é paga, na campanha gratuita, mas todas são seguras, né? E é obrigatório para todos os cães e gatos? É obrigatório, né? Quem tem animalzinho precisa viajar, sempre tem que ter a vacina atualizada. Vamos ver aqui a pergunta do Leonardo Lucas. Ele diz que ele ganhou um cachorrinho, mas ele está com muito verme. Já mediquei ele com remédio, mas ele não melhorou e está fazendo fezes com sangue. E eu não tenho condições para levar ao veterinário. Ele queria saber o que ele pode fazer e se isso pode ser transmissível ao ser humano. Na verdade, não só a verminose que pode causar essas diarreias com sangue, né? Ele tem que observar. Pode ser viroses, algumas viroses se o animal não tem algumas vacinas, ou mesmo com a vacina, né? Você pode ter a doença do carrapato, se o animal já foi infestado com carrapato, né? Então é importante realmente procurar um veterinário. Hoje existem faculdades que têm custo mais acessível, ou o hospital público em São Paulo, que você pode também levar, né? Se é uma pessoa que não tem poder aquisitivo, e os hospitais particulares, né? Onde você tem um diagnóstico rápido, tem acesso, né? Hoje a gente tem laboratórios ultra rápidos que você coleta o exame na mesma hora, você tem o resultado de uma virose, por exemplo, então você acaba indo, em 4 minutos você sabe se tem algum exame que o animal sugira ter vírus, né? Então você acaba tratando mais rapidamente, né? Então não necessariamente é verme. Então, se ele já tratou contra vermes, precisa ver primeiro qual é o remédio que ele fez de vermes, se é o mais adequado, e em seguida pesquisar outras causas desse sintoma. A Patrícia, ela diz que a cachorrinha que ela pegou na rua está com catarata em um dos olhos. Ela pergunta se pode passar para o outro olho. Então, pode. Na verdade, a catarata ela pode ter nos 2 olhos, né? E o ideal é sempre operar um olho primeiro, né? Existe cirurgia. É importante passar por um oftalmologista veterinário para avaliação desse olho. Se tiver indicação de cirurgia, é como se fosse a cirurgia de humanos, né? Você acaba tendo um animal que volta a enxergar normalmente. E a gente faz primeiro um olho para depois fazer o outro olho, né? Porque aí o animal começa a enxergar direitinho num olho, depois fica liberado para fazer de um outro olho. No caso dele que só tem um olho, ele vai estar avaliando se tem indicação cirúrgica, né? Doutor Mário, a gente está recebendo várias perguntas aqui dos telespectadores, mas infelizmente o programa chegou ao fim. Espero que a gente possa voltar a falar sobre isso numa próxima oportunidade. Sim, será um prazer. Muito obrigada pela sua presença. E lembrando que a campanha contra a raiva começa na próxima segunda-feira. E o programa de hoje, o Pronto Atendimento, fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã, para falar sobre Previdência Social. Um ótimo fim de semana para você.